Vamos ler São João 5:24. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Senhor Deus, rogamos suas bênçãos nessa noite sobre a sua palavra. Nós pedimos, te agradecemos, no nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Podemos sentar. Vou falar por alguns instantes sobre vida eterna. Como receber a vida eterna. Qual o caminho para ter vida eterna? Todos querem ter vida eterna. Isso aí é uma... Todos querem ter vida eterna. Mas como receber vida eterna? Como adquirir a vida eterna? E a Onedemo que fala aqui, quem ouvir, quem ouvir as minhas palavras e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna. Ouvir as minhas palavras. Se ouvir, não é somente você escutar, mas é você, se ouvir, quer dizer receber, aceitar, crer realmente nas palavras de Jesus. E que palavras que são essas? Qual que é a palavra de Jesus? Jesus falou: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Elas não seguirão a estranhos. As minhas ovelhas ouvirão a minha voz, a minha palavra. Ouvirão as minhas palavras. Ouvir as minhas palavras, as minhas ovelhas. As minhas ovelhas. Tem aqui em Marcos 10, um caso de um jovem rico. E pondo-se a caminho, Marcos 10, 17. Correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então esse rapaz, ele sabia que ele não tinha vida eterna, ele queria vida eterna. Mas o que eu farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás. Se eu voltar um pouquinho, para você entender isso aqui melhor, só um que é bom, que é Deus. Mas Jesus não era Deus? Sim, mas também Jesus aqui estava como homem. Então ali, como homem, ele era tentado, tinha tentações, ele sabia o que era o homem. Eu sei o que é o homem, porque estou como homem. Então ele era Deus, mas também aqui ele era um homem nesse momento. Então bom só um que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondeu e lhe disse: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Olha que jovem maravilhoso. Olha que rapaz. No entanto, ele não tinha vida eterna, mesmo guardando todos os mandamentos. E Jesus, olhando para ele, o amou. E lhe disse: falta-te uma coisa, tá vendo? Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, toma a tua cruz e segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Possuía muitas propriedades. Então esse jovem aqui rejeitou a vida eterna, rejeitou seguir a Jesus, porque a vida eterna não estava em guardar os mandamentos. As pessoas pensam que a vida eterna está em guardar os mandamentos, mas não está em guardar os mandamentos. A vida eterna está em você crer em Jesus, você receber Jesus na sua vida, porque esse jovem guardava os mandamentos, ele realmente guardava desde menino, não roubava, não adulterava e tudo mais, mas no entanto ele não tinha vida eterna, Ainda que fosse uma pessoa religiosa, guardasse os mandamentos, mas ele não tinha vida eterna. Então eles viram que a vida eterna não é isso, não é você ter uma religião, seguir uma religião. Hoje
a minha cunhada está ali quase morrendo no hospital, né? Talvez não passe desta noite, eu não sei, vamos orar para que Deus, né, Deus lhe dê saúde, ainda cure ela, mas, né? Então, aí você vê de que vale esse mundo, de que vale a pessoa, né? A pessoa estuda, trabalha, isso é muito bom, trabalhar, estudar, mas isso aí realmente, né, não vai te dar vida eterna. Você estudar, trabalhar, ir na igreja, isso não vai te dar vida eterna. Agora, a vida eterna não é você pensar da sua maneira e achar que você vai fazer da sua forma igual Adão e Eva. Adão e Eva estavam ali nu, ali, em pecado, né? Em pecado, e achou que uma folha de figueira fosse salvá-los. Ia resolver todo o problema deles do pecado. Uma folha de figueira, que quer dizer religião. Religião é uma cobertura, algo ali que a pessoa usa para cobrir-se. Né? Simboliza uma religião. Mas quando Deus foi chamá-lo ali, Adão, onde estás? Eu estou escondido, que estou nu. Mas ele não tinha uma folha de figueira, ele não tinha coberto uma folha de figueira. Mas que quando você vai encarar a Deus, uma religião não serve, não resolve uma folha de figueira. Né? Então Deus precisou ali matar aquele cordeiro, matar um cordeiro inocente, né, e jogou ali sobre a pele, sobre Adão e Eva. Então eles puderam sair ali diante dele, viram face a face com Deus, depois que um cordeiro inocente foi morto. Olha como nós necessitamos disso, né? De um cordeiro inocente, de alguém inocente morrer por nós. Mas alguém inocente que não tem pecado. Inocente, eu falava disso tudo, inocente, né? E na terra não tinha ninguém para fazer isso. Ali em Apocalipse, capítulo 5 ali, né, quando Jó vê o estado do mundo, começa a chorar muito, porque não tem ninguém para salvar o ser humano, tudo perdido, começa a chorar. Então ali uma voz fala com ele: João, não chores mais, eis o leão da tribo de Judá que venceu para abrir o livro, desatar seus selos, redimir tudo que foi caído. E quando João olhou para ver o leão, viu o quê? Viu um cordeiro sangrando. Viu ali um cordeiro sangrando. Saiu lá do fundo do trono, lá do trono da eternidade, um cordeiro sangrando. Né? Então não havia ninguém digno de abrir o livro naquele momento, e diz ali a Escritura que eles procuraram no céu, na terra, debaixo da terra, os mortos, viu todos os santos do passado, Maria, todos os santos, não havia ninguém digno de abrir o livro. E João chorava muito, até que surgiu um digno, né? Um digno, que foi Jesus Cristo. Então a vida eterna está nisto, né? Está em você realmente crer, né? Crer em Jesus Cristo. Quem crê em mim nunca verá a morte, disse Jesus. Quem crê em mim nunca verá a morte. Então você vê que a morte realmente não é essa morte do corpo físico, porque isso os cristãos têm vindo, têm sofrido essa morte, mas a morte, na verdade, não é isso. A morte é a separação eterna da presença de Deus. A palavra morte significa separação eterna da presença de Deus. Né? Então, quando você recebe Jesus, você tem vida eterna, não vai ter, não é o futuro. Né? Que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Tem. Passa a ter aqui mesmo já a vida eterna. Não é depois que ela vai receber a vida eterna, mas ela já tem a vida eterna. Quem vai receber a vida eterna será quem? Será aqueles que rejeitaram esse sacrifício. Eles vão receber lá já depois do julgamento final. Mas isso não é mais a igreja. A igreja, ela já tem a vida eterna aqui. Quando ela recebe Cristo, elas têm a vida eterna. E quando ela sai desse corpo, ela já tem um outro corpo esperando para ir para a presença de Deus, debaixo do altar. Né? Ali os irmãos estão ali agora comendo, eles não comem e não bebem, e não dormem também. Estão esperando a última ressurreição.
ou melhor, a primeira ressurreição, que é para os salvos, os que faz parte da igreja de Cristo, que tem a vida eterna. A primeira ressurreição é para eles estão ali naquele lugar maravilhoso, né, esperando essa ressurreição. Quando chegar a hora Cristo voltar, né, então esses irmãos ressuscitarão primeiro, ressuscitarão, e virão, sairão daquele corpo e tomarão o seu corpo glorificado, que é esse corpo mais glorificado, né? E nós seremos transformados no abrir e fechar de olhos, e subiremos com eles ao encontro de Jesus nos ares, e ele nos levará para as bodas do Cordeiro, naquela mesa de quilômetro e quilômetro de distância. Olha como é que compensa, gente. Como é que compensa? As pessoas, elas ficam em dúvida, né? Elas perdem a vida eterna, a salvação, por pouca coisa, né? Simplesmente por medo de deixar a sua igreja, de deixar seu pastor, né? Porque você não pode servir dois senhores, a igreja, né? e Deus, né? Não poder ter dois senhores. As pessoas rejeitam Cristo por causa de uma coisa mundana, do jogo, de uma coisinha assim, das coisas mundanas que tem, né? As mulheres por causa de vaidade do mundo, por causa de roupas, de pintura, essas coisas todas do mundo, né? E outras rejeitam por causa de uma igreja. Até o grupo da mensagem mesmo. Você viu quanta heresia que tem no grupo que se diz da mensagem? Quantas heresias, todos separados, né? Todos divididos em dogmas e credo. Cada grupo ensina uma coisa diferente do outro. E ainda fala que faz parte da noiva, que vão para o céu. Toda essa confusão, vai chegar no céu. Que céu que vai ser esse, né? Que céu que vai ser esse? Como a minha sogra falou uma vez, né? Como esse grupo todo vão para lá? Né? Cada um crendo numa coisa. Será que vai ter um céu para cada um? Não vai, você sabe disso, né? Porque aquele que aumentar uma coisa da Escritura, a sua parte será tomada. E olha a confusão que há hoje nos grupos da mensagem. Um crê que o sétimo selo já foi aberto, outros creem que não. Outros creem que o Mobrano tem que voltar para revelar mistério, ter uma obra na terra. Que absurdo, né? O Mobrano veio, já veio para cumprir o alarido, para cumprir todo o ministério do alarido, revelar todo o mistério que a igreja necessitaria ter. O Mobrano tem que voltar mais para revelar mistério, para preparar a igreja. Agora o que falta agora é a voz de arcanjo, que é a ressurreição dos mortos. Nós vamos ressuscitar ali, né? E estar com os irmãos, né, os transformados e ressuscitados. Depois seremos arrebatados na trombeta de Deus. Não vai ter um profeta revelando mistério. O profeta revelando mistério é no alarido, que é agora, através do William Branham, nessa primeira coisa que aconteceu. Ele virá com alarido, voz de arcanjo, que é a ressurreição. Você não pode misturar os quadros, falar que vai ter o profeta revelando mistério também aqui na voz de arcanjo, na trombeta de Deus, né? Então você vê esses grupos todos falando que não são denominações, mas são denominações e não sabem que são denominações, né? Sabe que custaria muito para eles pegar a mensagem, ler a mensagem, crer na mensagem, crer nas palavras de Jesus, né? Eles não querem estudar, são preguiçosos, né? Esse grupo da mensagem, você vai falar com eles da aflição em você, porque o povo mais preguiçoso para ler a mensagem, para crer na mensagem do Mobrano, eles não conseguem crer, tem sempre alguém, um homem ali, um profeta ali, ou que se diz ser profeta, ou então um pastor ali, que é o absoluto dele. Você fala para ele a palavra de Deus, não, eu fico com o meu pastor, com o meu profeta. Você mostra a mensagem, a palavra de Deus, mostra na Bíblia Sagrada para essas denominações tradicionais, né? Você mostra que não, eu fico com a minha igreja. Você não fica com a palavra de Deus, não. Eu fico com o que a minha igreja ensina sobre a palavra de Deus, né? Então eles têm um ídolo, isso é idolatria. Qualquer coisa que você põe diante da palavra de Deus é um ídolo, é um ídolo. Você não pode ter ídolo nenhum, irmão, irmã. É o que a palavra diz. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem vida eterna. E quem não crê, quem tem um homem como líder, como boia da caixa, que miséria, né? Ter um homem como líder, como boia da caixa. Nosso líder é o sétimo anjo, né? Ele que é o nosso líder, porque a palavra veio através dele e vindicou.
E tudo que ele ensinou está aqui, o batismo em nome de Jesus Cristo. Quem pode fazer o batismo em nome de Jesus Cristo? Não tem batismo aqui em trinitariano. Batismo em nome de Pai, Filho e Espírito. Não existe em título de Pai, Filho e Espírito. Não existe na Escritura Sagrada. Batismo com a forma que eles fazem, ceia, do jeito que eles fazem. Não existe na Escritura Sagrada ceia com pão fermentado, né, sem lavar-pés e tudo mais, essas coisas todas que eles praticam por aí, né? Não tem na Escritura Sagrada, mas não adianta, eles ficam com a igreja e rejeitam a palavra. Mas a vida eterna é isto, né? É você ouvir as minhas palavras de Jesus e crer naquele que me enviou, né? Crer naquele que me enviou. E isso você recebe a vida eterna. E você não vai mais morrer. Quem crê em mim nunca verá a morte. Você vai sair desse corpo aqui e vai para um corpo glorificado. Agora, quem morre sem Cristo cai e vai lá para as regiões dos perdidos, né? Sem um corpo, sem vida. Agora, quem tem vida eterna, sai daqui e vai para aquele corpo glorificado. E depois será arrebatado. Vai pegar um corpo eterno e vai ficar 3 anos e meio com Jesus ali nas bodas. Depois, né, vai voltar para a terra e vai reinar aqui 1000 anos. Depois de 1000 anos de reino aqui na terra, comendo, bebendo, né? Comendo, bebendo, dormindo. Corpo perfeito, o terceiro corpo é perfeito. Depois vai ter o último julgamento. Aí sim, ali vai ter pessoas que vão receber vida eterna. Porque elas não têm ainda o manto, não têm a vida eterna. Elas receberão lá na última ressurreição por causa de dar um copo de água fria para um dos irmãos. Ela fez uma obra para um cristão. De alguma forma, igual no passado, os irmãos se jogaram nas arenas, comidos por leões, e ali aparecia alguém ali que não se entregava aquilo, mas ele ajudava um irmãozinho, uma irmãzinha, escondia ali dos assassinos, fazia uma obra. Ou dava um copo de água fria mesmo, para alguém que estava sedento. Nenhuma dessas obras vai ficar sem recompensa. Então ali vai ter uns irmãos ali que vão receber vida eterna lá no último julgamento. E eles vão viver fora das cidades da Nova Jerusalém, Apocalipse 20, 21, 22, você vê isso ali. Um grupo vai viver fora da cidade. E a igreja vai viver dentro da cidade. A igreja, junto com Cristo, dentro da cidade, reinando. Por quê? Porque ouviram a voz de Jesus, né? Eles realmente, né, ouviram a voz de Jesus, né, e não ficaram com tolice, igual esses grupos estão hoje, da mensagem mesmo, né? Rejeitando que a terceira puxada já se cumpriu. O Mamãe falou ali bem claro a mensagem, os ungidos dos últimos dias. Né? A terceira puxada foi a revelação dos selos. Se cumpriu e eles não recebem, eles não aceitam de forma alguma. Eles ficam com aquilo que o Mamãe ensinou, com aquela opinião de Mamãe. O Mamãe deixou a opinião dele, nunca continuou, como eu falei de manhã. Eu falei na mensagem, muda Deus seu parecer. O Mamãe não ficou com as opiniões dele, não. Ficou com a do Senhor, a revelação que veio depois, né? Sobre aquela opinião que Deus mudou. E eles não, eles ficam com aquela opinião e rejeitam assim do Senhor, a revelação que veio Mombrana, né, sobre aquela opinião que ele tinha. Agora tem a opinião, é claro, que nunca foi corrigido. Então eu assino do Senhor para nós, lógico, não foi corrigido, eu assino do Senhor. Mas se foi corrigido, então tem que ficar com a última palavra dele sobre aquele assunto, né? Sobre aquele ensinamento dele que ele deu. Mas não adianta, o povo realmente está completamente cegos, cegados, e não estão ouvindo a palavra. E Mateus 4 fala que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então eles acham que vão para o céu, né? E em vez de gastar tempo para examinar, para ver o que eles creem, se está certo a palavra ou não, eles não gastam tempo, eles estão confiando naquele ministério de homem, confiando, isso é nicolaítismo, confiando naquela religião, naquela organização. Eles, em vez de examinar a Escritura, como Paulo falou, examinar tudo e retende o bem, não, eles não fazem isso. Né? Eles ficam ali, crendo naquela doutrina, naquela religião, e perdem a sua alma. Porque quem ouve as minhas palavras e crê naquilo que me enviou, tem vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Estamos vivos já. Né? Já estamos vida eterna, estamos com vida eterna. Não podemos morrer, porque a vida eterna quer dizer vida sem fim. E vida eterna não é questão de geografia, gente. Não é geografia. As pessoas pensam, as religiões hoje pensam que vida eterna é questão de geografia, sabe? Como assim?
É que eles creem que a pessoa sem Cristo vai viver no inferno eternamente também, vai ter vida eterna, né? Nunca vai morrer no inferno. E os que têm vida eterna, né, que aceitaram Cristo, vão viver no céu. Para eles, vida eterna é só questão de lugar geográfico, mas não é isso, gente. Quem não aceita Cristo, Cristo é vida eterna, é vida sem fim. Quem não crê em Cristo não vai viver, vai morrer, vai ficar no inferno alguns anos, né, pagar todos os seus crimes ali, e um dia vão ser completamente exterminados, vai acabar realmente. Satanás também vai ficar muitos anos lá no inferno não, lá no lago de fogo, né, queimando ali muito tempo. Mas vai chegar um tempo, ele vai acabar, porque não tem vida eterna, não aceitou Cristo, não tem Jesus Cristo. Então vai chegar um tempo que eles vão ser queimados ali no inferno até serem totalmente exterminados, acabados, vão acabar, porque não tem vida eterna. Então vida eterna não é questão de lugar geográfico, vida eterna é questão de Jesus Cristo. Quem recebe Jesus Cristo viverá, tem vida eterna. E quem não tem, não recebe Jesus, não tem vida eterna, vai acabar um dia. Né? Então você vê a confusão desse povo, então a coisa, gente, é realmente fazer decisão, porque a tua escolha determina o teu destino, a tua escolha, que você decide agora aí na sua sala, no seu quarto, você vê nesse vídeo aí, a sua decisão agora. Não, ele falou a palavra. Ou então ele não falou a palavra. Mas se eu não falei a palavra, vem falar comigo então, desafio você a vir na mensagem falar comigo, né? Vocês falam que eu estou falando coisa errada, mas você não tem coragem de vir e sentar comigo e discutir comigo ali aonde eu estou errado. Não tem coragem, é igual o irmãozinho escreveu para mim hoje. Irmão, você falou que o Mombrana é Deus encarnado? Aonde eu falei isso? Qual a mensagem que eu falei isso? Aonde eu falei tal tolice, né? Aonde eu falei tal coisa? Em lugar nenhum você não vai encontrar nenhuma mensagem. Eu falo que o Mombrana é Deus encarnado, porque eu não creio que ele é Deus encarnado. Eu creio que ele foi um vaso humano, por onde Deus manifestou em plenitude corporal em alguns momentos da vida dele. Né? Na forma do Filho do Homem nessa última era. Ele, o Filho do Homem, manifestou através de um Filho do Homem. O Mombrana foi um Filho do Homem, através do qual manifestou nessa era o Filho do Homem. Nessa era da igreja ele foi Filho de Deus, poucos sinais, pouco da palavra. Deus de uma forma invisível. Mas nessa era Deus mudou para Filho do Homem, cumprindo São Lucas 17:30, através de William Branham. Então o William Branham foi apenas um profeta, um Filho do Homem, através do qual se manifestou o Filho do Homem, em alguns momentos da vida dele. Não era 24 horas como Jesus, mas ele foi um vaso por onde o Filho do Homem manifestou em alguns momentos. Né? Era Deus em carne humana. O Mombrana não sabia nem o que falava na fita. Ele falava, escuta a fita, que eu não sei o que eu falei, porque não era eu falando, Deus estava nele ali. E ele serviu especialmente as pessoas que estavam atrás dele, como fez lá para Abraão. Antes do filho prometido vir, Isaac, nascer, Deus manifestou para ele em carne humana. Então esse ministério do Filho do Homem nessa era não foi a segunda vinda de Cristo, não. Isso era mentira, uma heresia. Desculpa. Isso foi uma heresia das igrejas, fala que Cristo já voltou. Porque não foi a volta de Cristo, foi o último sinal antes da vinda de Cristo. Cristo vai voltar ainda, vai vir ainda. Desculpa, né? Ele vai vir ainda. Isso não foi a vinda, foi o último sinal. Aí o outro grupo já fala besteira, que nessa era foi somente um profeta, uma porção da palavra. Que tolice, né? O Mombrana fala em vários lugares que nessa era foi plenitude de novo. Foi o próprio Jesus Cristo nessa era em carne humana novamente na terra. Né? A diferença é que dessa vez ele usou um profeta, uma coisa que nunca fez. Porque a primeira vez lá para Abraão usou um corpo teofânico. Na segunda vez lá para o judeu samaritano usou o próprio Jesus, que foi Deus encarnado. E nesta era ele mudou, ele usou um ser humano assim através da vida sexual, para manifestar aos gentios. Porque se ele manifestasse aos gentios o Filho do Homem, né, ele seria justo, porque manifestou para os judeus samaritanos. Os gentios teriam uma desculpa para dar, mas não, ele prometeu manifestar para os gentios também. Em Lucas 17:30 ele falou isso, e nessa era manifestou para os gentios, então não tem desculpa nenhuma para os gentios, porque Deus manifestou para nós como Filho do Homem, né, em plenitude corporal no nosso meio, através do Mombrana, no momento da sua vida. Ele virá agora a segunda vinda na forma do filho de Davi, como rei, vai sentar no trono do milênio. Eu quero ver alguém rebater isso com a mensagem. Desafio você, pastor que tem 30 anos de ministério, 50 anos de ministério, desafio você a falar comigo sobre esse assunto.
sobre o dízimo também, fala que o dízimo é do pastor. Mentira. O dízimo vai para o pastor para ele administrar. Ele é o administrador do dízimo, não o dono. O administrador de uma empresa não é o dono do dinheiro da empresa, ele é o administrador daquela empresa, né? Não o dono. Então esses grupos da mensagem estão roubando o povo, enganando o povo com falsas doutrinas, né? Enganando as pessoas. Eu desafio vocês a vir falar comigo. A vir falar. Vem então, vamos conversar, vamos sentar e trazer, porque o irmão Branham era assim, ele desafiava as pessoas, né, num bom espírito, lógico, né? Um bom espírito, vamos conversar, e ninguém conseguia parar diante dele. Ninguém conseguia, porque ele estava com a verdade. Quem tem o ouro verdadeiro não teme ser levado ao teste. Você tem o ouro verdadeiro, a doutrina verdadeira, a mensagem? Vamos conversar então, vamos ver se você tem realmente esse ouro verdadeiro. Porque se você não tiver o ouro verdadeiro, eu quero ter, vamos conversar. Se você mostrar para mim que eu estou errado nisso, pela mensagem, através da mensagem, amém. Eu quero deixar isso e ensinar a verdade de Deus, né? Mas por que as pessoas não vêm? E quando vêm, conversa uma vez ou duas e depois sai correndo. Ah, irmão, não dá mais para falar com você não. Porque você vem com a mensagem do irmão Branham. Só pode ser isso, vem com a mensagem do irmão Branham. Por quê? Por que eles fogem, correm, né? Corre com medo. Não mantém o diálogo. Por quê? Por quê? Então, quem é que está escutando a verdadeira mensagem? Quem está ouvindo a mensagem do sétimo anjo? Quem está pregando a mensagem do sétimo anjo? Aqueles que ouvem as minhas palavras e creem naquele que me enviou, têm vida eterna. Gente, não se importa com religião, com igreja não. Se você tiver cabelo lá no pastor, você não tem que ficar com o seu pastor, tem que ficar com o William Branham, com a mensagem dessa era. Abandone seu pastor, sua igreja. Se tiver com doutrina errada, sai enquanto ainda é tempo. É Babilônia isto. É Babilônia. Não, eu vou para o céu assim mesmo. Não tem como ir para o céu com doutrina errada. Examinar e ver. Eu não vou para o céu se eu tiver com doutrina errada. Será que as pessoas não percebem isso? Que por causa de um elo, a corrente vai arrebentar, o irmão Branham ensinou. Uma palavrinha só. A pessoa pode estar bem em muita doutrina, mas se tiver um elo fraco, a corrente vai arrebentar ali. Olha o que Eva, por causa de uma coisa só, não foi duas, três palavras. Foi uma que ela caiu e derrubou a terra toda nessa morte toda. Se Deus deixar você entrar com uma doutrina errada, ele vai ter que pedir perdão para todos que morreram na terra já. Vai ter que levantar isso, vai pedir perdão. Perdoe, porque eu deixei essa pessoa entrar com a doutrina errada, e no entanto eu matei todas as pessoas até agora por causa de Eva errar em uma doutrina só. Vai ter que levantar todo mundo, pedir perdão para tu. Você acha que Deus vai mudar a sua forma? Não vai. Então examine o sétimo selo, gente. O sétimo selo não se cumpriu ainda. Não se cumpriu. O homem morreu, senão o sétimo selo não foi revelado. Porque o diabo ia fazer uma grande estrago se fosse revelado. E o Branham fala, e tudo está consumado, não vai ter que ressuscitar e trazer nova mensagem, não, irmão. Não vai ter, porque o sétimo selo não será revelado para o público, será dado a conhecer para a igreja dele, não vai ser dado a conhecer. Ah, mas para o incrédulo. O incrédulo nunca revelou nada, nunca vai revelar. O incrédulo está fora do quadro. Né? Então você vê o povo sendo enganado com o sétimo selo, com os trovões, com todas essas coisas tolas aí. Por quê? Porque eles não querem sentar para conversar, eles estão crendo em homens, estão crendo em pastores, em homens, crendo em homens, e não quer sentar para ouvir a palavra de Jesus. Ouça a palavra de Jesus e viva. Aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Ouça a palavra de Deus e siga ela, creia no que ela está falando. Tira todos os outros absolutos. Que Deus tem que você ouvir a mensagem, ouvir as fitas, eu estou ouvindo a fita. Mas eu fico com o que o irmão está falando. Não resolve nada. Tem que ouvir a mensagem, mas ter ela como absoluto. Ela não é o absoluto, não é o homem. Se ela fala que a terceira puxada foi revelando o selo, não vou ficar crendo, vai vir outra terceira puxada e trazer ministério na terra e avivamento na terra, não. Não vou falar, o avivamento acabou. Em 64 assim que falou, o avivamento acabou. Esse é o último avivamento para a igreja gentil, não vai ter mais avivamento nenhum. E vem outra falando, não, eu sou profeta e eu vejo assim, você tem que ver assim também. Mentira, o seu absoluto não é nem um profeta, nem um apóstolo ou pastor, não. O seu absoluto é o William Branham, é a mensagem do William Branham. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem, não é terá futuro não, tem vida eterna. Abandone tudo, pecado, toda ideia errada, irmão, e receba Jesus nessa noite. Receba a palavra dele nessa noite.
Quem recebe aquele que eu enviar a mim, me recebe, disse Jesus. Quem receber aquele que eu enviar a mim, me recebe. Quem rejeitar aquele que eu enviar, a mim não me recebe. São João 13, 20. Vamos orar? Senhor Deus, damos graças por essa palavra. Ajuda as pessoas a perceber isso, Pai. Rejeitar tudo que não for a Tua palavra, Pai. Morrer para tudo isto e receber a Tua palavra e ter vida eterna, Senhor. Ajude-nos a ouvir a Tua palavra somente, Senhor. E não ouvir o que diz o homem, mas ouvir o que assim diz o Senhor. Ajude cada um a ouvir a Tua palavra, Senhor. Tem misericórdia, as almas das pessoas estão se perdendo, Senhor. Vão se perder, porque elas não querem dar ouvido ao bom pastor. As minhas ovelhas ouvem a minha palavra e crê. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e não seguem a estranho. Ó Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor, nós oramos e agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe cada um de vocês.